TV Capital, a imagem de Goiás. Essa matéria 17 já tem imagem já do pai que estuprava as filhas. O pessoal lá, pai que estuprava filhas. Eu fico indignado com uma situação dessa. É ruim, né? Mas a gente tem que fazer o quê? A gente tem que mostrar a realidade. O ser humano está se acabando. O ser humano está... Qualquer expressão que eu possa usar para não te magoar, para não te deixar perplexo ou perplexa. Porque essa matéria que vai mostrar agora, para mim, família para mim é fundamental. Família é o pilar de tudo. Pai que estupra filhas, não dá para chamar um cara desse de pai, né? É um monstro que habitava, né? O cara, eu fico imaginando, o cara pega a criança na maternidade, ele tem a obrigação de cuidar, de zelar, de ensinar, de formar, de fazer tanta coisa, menos isso. Solta aí. Em quase qualquer circunstância, adotar uma criança seria um belo gesto. Não é este o caso de José Ferreira Ribeiro, de 58 anos, que era professor de catequese em uma igreja no setor Pontal Sul, em Aparecida de Goiânia. Ele adotou gêmeos de 11 anos para que pudesse abusar sexualmente das meninas. José, o senhor adotou as gêmeas com intenção de molestá-las? Deus me livre, rapaz. Nunca fazia uma coisa dessa. Igual eu acabei de falar, adotei as duas para criar elas, porque elas estavam sem mãe. A mãe delas abandonou ela na casa. Crianças com 8 meses de idade. Então a minha esposa tomou a atitude de adotar elas para criar. Então, elas, quando nós criou elas até a idade dos 6 anos, e demos entrada aqui no conselho para tomar ficar com a tutelagem dela, com a zelar delas, até a idade permitida. O senhor está sendo acusado de molestar tanto as gêmeas que o senhor adotou, como suas 2 filhas biológicas. Por que o senhor fez isso? Eu não fiz isso. Mas tanto as meninas como a sua esposa confirmam. Se elas confirmam, a conversa delas, mas eu não confirmo isso. Eu tenho certeza, não confirmo não, eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso porque eu não fiz. Mas alguém fez, quem fez? Não sei, se alguém fez eu não sei, mas eu não fiz isso. O senhor é professor de catequese, o senhor também é suspeito de ter feito isso com outras crianças? Não, nunca fiz isso com ninguém. Porque se eu fosse fazer com as outras crianças, eu tinha feito com as minhas também. Se eu tivesse uma atitude dessa, eu tinha feito com as minhas crianças também. Mas mesmo elas confirmando, o senhor nega? Nego porque isso não aconteceu. Eu não fiz isso com minhas crianças, com minhas filhas. Com certeza. E se a polícia confirmar que o senhor fez? Mas se confirmado, eu não sei de que jeito que eles vão confirmar, porque a minha consciência tá limpa porque eu não fiz. O que o senhor acha que pode acontecer se o senhor for para a cadeia com essa acusação? Eu não sei. O senhor tem medo? Não, eu não temo, porque o que Deus tiver de me dar, eu tenho que receber. O senhor é religioso, né? Era professor de catequese. O senhor acredita que o senhor possa ter tido uma influência para ter feito isso, uma influência maligna? É igual eu acabei de falar. As pessoas que trabalham com Bíblia, com a evangelização, eles são tentados pelo demônio. Doutora, como a polícia conseguiu chegar até o suspeito? Como ela descobriu o que estava acontecendo? Foi trazido a nós, por uma tia das crianças, a suspeita de que elas estariam sendo violentadas. Passamos, então, a investigar o caso e descobrimos que não só as gêmeas de 11 anos tinham sido violentadas, como também as filhas biológicas do rapaz, do homem. E há quanto tempo ele praticava esses estupros? As filhas biológicas deles hoje têm 24 e 18 anos. Elas afirmam que desde que se entendem por gente, ou seja, desde muito novas, são abusadas sexualmente por ele. Então, acredito que há 20 anos acontecem os abusos.
E o ato era completo? Como é que era? Havia conjunção carnal? Elas afirmam, todas elas, as 4 crianças que foram abusadas, afirmam que acontecia ali todos os atos libidinosos, menos a conjunção carnal. Ou seja, sexo oral, ela conta que havia beijos por toda parte do corpo, passavam a mão, carícias nas partes íntimas, ele se masturbava na frente delas ou no corpo delas, mas não mantinha conjunção carnal. O suspeito é professor de catequese. A suspeita que ele possa ter feito com outras crianças, com as crianças que ele dava aula? Isso. O autor, ele é professor de catequese há pelo menos 12 anos em uma igreja. Então, nós vamos ouvir hoje o padre responsável pela igreja para ver se existe relato de crianças que tenha sido ou que tenha relatado algum abuso sexual. A mãe sabia do que acontecia? A mãe sabia desde que ele abusou sexualmente das filhas biológicas, ou seja, há mais de 15 anos ela sabia do comportamento do marido. E não tomou nenhuma medida? Não, ela simplesmente alega que rezava bastante para que ele parasse de cometer os abusos. E ela pode responder da mesma forma que ele? Ela vai ser indiciada, inclusive eu pedi a prisão preventiva dela, não foi deferida, mas ela vai ser indiciada e vai responder pelos crimes de estupro de vulnerável. Eu sempre falo, sabe, a questão é a seguinte, não vamos misturar a igreja com gente. Da mesma forma que quando acontece alguma coisa aqui com um pastor, eu não coloco a igreja. Da mesma forma que acontecer com o pai de santo, eu não coloco a fé. Da mesma coisa que acontecer na igreja católica, por uma questão muito simples, a gente tem que ter fé em Deus. Se a gente começar a perder isso, né, fica difícil. Agora, sobre o caso, prepara para minha matéria 16, agora sobre o caso, é brincadeira, né? Quem pega o depoimento do cara lá, absolve. Agora, quem pega o trabalho da polícia, condena. Então, tem que ir para a cadeia. Tem. É o cara que tem que proteger, é o pai, gente. O pai, desde criança, eu aprendi uma coisa muito simples. O pai é o provedor. O pai, meu pai, era meu super-herói. A minha mãe era Mulher Maravilha. Meu pai era o super protetor. Aí você ser agredido, agredida, violentado ou violentada por quem deveria te defender, o que você vai pensar daquelas pessoas que estão na rua? Não. E o pior que não é isso não. O pior é que a cada dia que passa, isso está aumentando. Aí é aquela coisa, né? A família já não tem mais significado nesse mundo. Não tem significado. Não tem. Filho não respeita pai, aí vem o tal da lei da palmadinha, né? A lei da palmadinha que não pode dar palmadinha no filho, não pode corrigir, não pode trabalhar, não pode. Aí a família se dissolve. Para mim o cara é louco, é bandido, tem que ficar para a cadeia mesmo. Agora, o que eu não gosto, e que eu acho que a gente tem que separar, é uma coisa da outra. Quem trabalha aqui na TV Capital e comete um crime, não é funcionário da TV Capital. É um indivíduo, é um cidadão comum que comete um crime. Agora, ficar ligando à igreja evangélica, ficar ligando à igreja católica, ficar ligando à religião espírita, ou seja, qual for, aos atos de membros ou de pessoas, aí a gente está jogando contra o patrimônio. Aí nós estamos depondo contra a família. E eu tenho certeza que na igreja evangélica, eu tenho certeza que nas igrejas espíritas e na igreja católica, o que se prega é a união da família. Então, essa é a minha opinião. Posso estar errado, né? Posso estar errado. TV Capital, a imagem de Goiás.